Olá! O programa Mulheres em Debate está no ar. Essa é uma parceria da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Aqui a gente sempre debate temas que possam contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa entre os gêneros. E o nosso bate-papo será sobre mulheres na cultura. A cultura que, em suas manifestações, tem um papel fundamental na sociedade. São responsáveis pela formação de identidade, assim como na identificação e localização das pessoas em determinados contextos sociais. E nesta edição do programa Mulheres em Debate, nós vamos conversar com duas personalidades femininas que fazem a diferença na cena cultural do Mato Grosso do Sul. Conosco aqui no estúdio, a professora e apresentadora do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, a professora Rosângela Maria do Nascimento. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade. E também a produtora cultural, Tati de Meu. Muito obrigada, Tati, também. Graças, Jaquel. É um prazer estar aqui com vocês. Esse mês de dezembro nós tiramos um tempinho aqui nos programas da TV Assembleia para falarmos sobre cultura e do papel da mulher também, nos eventos culturais aqui no Mato Grosso do Sul. E para nós iniciarmos esse bate-papo, Tati, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para nós, como que você iniciou nesse meio cultural. Bom, acho que nós não temos tempo de programa para isso, mas eu vou fazer um recorte. Eu estou com 24 anos de profissão. Sempre fui da área cultural, do cenário cultural, de formação, sou formada em artes cênicas e dança, e dentro desse escopo todo, que é essa máquina do setor cultural, a gente teve a necessidade do aprendizado, primeiro pelo aquele conhecimento empírico, depois a gente vai preenchendo o mercado, a gente começa porque precisa, e então são 23 anos caminhando transitando por diversos segmentos dentro da cultura, né? Da atuação, a produção e tudo que a gente pode fazer um pouquinho, né? E é praticamente isso. E acho que há 4 anos para cá foi um foco mais fechado mesmo na parte da produção, né? Necessidade da minha própria companhia. Em 2001 eu iniciei o trabalho aqui em Campo Grande, porque eu sou de São Paulo, sou paulistana, e Aplausos Companhia Teatral, trabalhando no eixo tanto do empresário quanto do comunicativo e do eixo cultural também. Então são vertentes, acho que o artista é isso, ele precisa traçar essas nuances em vários pontos mesmo, não tem como a gente fazer uma coisa só. E a professora Rô, que está aqui conosco também, ela vem se destacando como apresentadora do Sarau, do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, no qual, aliás, a Tati ela é a produtora também, deste festival. E a professora desde o Campão Cultural, que era a professora Rô do Projeto Livres, se tornou a apresentadora, Como que foi iniciar nesse lado da apresentação, nesse ramo, professora? Então, eu diria que foi assim, é um desafio, foi um desafio, ainda está sendo, porque assim você tem que ter, eu diria assim, muita dinâmica, muito jogo de cintura para fazer mesmo acontecer. Não é assim uma coisa muito fácil, mas é possível, Então assim, quando você trabalha a educação, e nós sempre estivemos envolvidos com a educação, aí você percebe que sem a cultura inserida no contexto da prática educativa é impossível você realizar uma educação eficaz que produza resultados. Então, assim, tem sido maravilhoso, e assim, é uma necessidade que nós vemos que a sociedade tem, as comunidades por onde o Sarau tem passeado, tem vivenciado isso, e assim, é super importante também em função desse período que nós estamos, passando agora, pós-Covid. Então, assim, a cultura é fundamental para que a sociedade possa sonhar em ter, assim, momentos, vamos dizer assim, transformadores. Tati, como a professora citou, nós ficamos 2 anos nesse período de pandemia da Covid e o setor cultural, os artistas, eles foram os mais prejudicados, Como que foi esse processo aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Você que é do meio artístico. Já que eu acredito que assim, não tem como não ter um impacto, Foi um impacto mundial. A cultura ela teve um prejuízo que para a gente nunca deixou de ser diferente, que é um prejuízo financeiro.
Mas tem uma contrapartida aí que foi a necessidade da gente se inovar, das artes ter mais integração. Hoje nós temos uma linguagem que eu acredito que futuramente ela vem para ficar, que é uma linguagem praticamente do teatro dentro do cinema. Porque o artista, através da necessidade da gente ficar em reclusão, né, não poder sair de casa, tudo que saiu na época de lei de incentivo tinha que ir para as redes sociais. Então você estava tendo pessoas ali, cantor, artista, várias áreas que estavam tendo que lidar com essa linguagem, por exemplo, do audiovisual, porque precisava subir esse material para a plataforma. Então foi um momento difícil para todo mundo, eu acho que do ponto de vista psicológico e de saúde, mas do ponto de vista criativo, eu acredito que a gente inclusive vai estar colhendo frutos aí muito futuramente de coisas que foram criadas nesse momento pandêmico. O que é da humanidade. A gente sempre, em momento de caos e de tragédia, a gente tem isso para deixar também, que acho que a criatividade, a produção e a arte que nos movimenta. Então, eu gosto de olhar esse período da pandemia a partir dessa perspectiva. E você acredita também, então, que a pandemia, ela despertou nas pessoas, né, a necessidade de estar mais próximo da cultura? Sim, total. Inclusive nos colocou mais próximo dos artistas também, porque nós temos artistas aí que tinha artista fazendo live e interagindo comigo que estava lá em casa. Eu abri e participei de lives de pessoas que eu achei que eu nunca ia estar, como Marta Medeiros, que é uma cronista que eu adoro. Um dia ela está lá na casa dela, resolve abrir uma live, eu entro, ela me chama, oi Marta, eu nem sabia como, eu queria falar tanta coisa para ela. Então assim, eu acho que colocou todos nós numa condição de aproximação, que também é um fato que sacudiu o mundo para dizer, estou aqui, estou pertinho, apesar de estar lá do outro lado, essa necessidade do ser humano de convivência é nossa, né? Sim. E quando surgiu esse projeto da Secretaria de Cidadania e Cultura, né, através do secretário Eduardo, você participou da criação dele, né, do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, foi também para suprir essa carência do povo sul-mato-grossense, aqui de Campo Grande, num primeiro momento, né, essa primeira fase desse projeto, de levar cultura para todos os cantos da cidade, né? Como que nasceu de fato, né, esse festival? O festival ele nasce já dessa ideia, junto com o secretário, porque nós já fazíamos o Sarau dos Amigos, que foi um evento também que era bem intimista na casa do próprio secretário e foi por 9 anos dentro dessa produção. Nós só pegamos aquilo que era micro e tornamos aquilo macro, né, com uma potência maior, mas com a mesma essência. Eu costumo dizer que o sarau, ele é uma alquimia humana, Jaque, porque é ele que faz a coisa acontecer. A apresentadora que tem um diferencial, que tem todo um cuidado, que às vezes chega um artista que não está pronto e ela vai de um jeito e de outro ali. Artistas que já têm um know-how, que já têm uma carreira, como um artista que chega no bairro e vem com violão e pede o espaço para se apresentar. Então isso para a gente, assim, veio de lá, dessa primeira construção, então, do Sarau dos Amigos, foram 9 anos de evento, e essa oportunidade, óbvio que retomar pós-pandêmico, um período desse, conseguir trazer essas pessoas, isso para a gente é rico. A gente está para fechar um capítulo de um livrinho, de uma história muito, muito incrível que a gente construiu junto. E a senhora, como apresentadora, Prof. Rô, tem mostrado o respeito, né, que todos vocês têm ali nessa coordenação, nessa produção com os artistas, né? O que faz toda a diferença. Porque foram 19 edições, né? Eles reforçam isso do respeito que eles têm recebido nesse ambiente, principalmente até da senhora na apresentação. Sim, eu acho importante, né? Porque assim, às vezes, o que é que acontece? Como a Tati já falou, né? O artista vem e ele sente que está nervoso, né? Muitas das vezes o artista fala, eu não vou conseguir. E a gente tem que passar essa energia, não, você vai conseguir, você é incrível, você é maravilhoso. Porque essa essência todos os artistas têm, né? Dentro deles, aquela certeza de que eles são capazes, né? E durante esse período aí de pandemia, como a Tati mencionou, foi um aprendizado realmente, né? Em que nós começamos a entender que mesmo quando você está sozinho, as pessoas estão próximas de você por meio das mídias sociais, né? Sim. Então, e artistas que nós já, assim, tivemos a experiência de vivenciar com eles estarem no palco
e bandas que foram criadas durante o período pandêmico. Então, assim, é incrível. E é um espaço, né, que contempla vários artistas, né? Vocês fazem um trabalho incrível ali de levar desde o teatro, a música, a dança, né? Como que é essa seleção, Tati? A seleção, um processo simplificado, que significa que o artista, a pessoa, ela consegue ter um acesso mais fácil, sem uma burocracia maior que todo edital exige. Então isso já ajuda bastante, Jaque. E aí a gente tem uma grade, que aí vai mesmo da parte da produção, da gente poder seguir um escopo ali, onde a gente pode ter em cada edição, assegurar que as linguagens elas sejam representadas, sejam elas as músicas nas suas diversas categorias, o teatro, a dança, a arte e cultura de rua, e a partir daí a gente vai montando essa grade. Tem uma curadoria que avalia todas essas inscrições, né, que vão sendo feitas através do site da Secretaria, que é a CECIC, e passa para a gente vai montando esse quebra-cabeça. E aí é onde eu digo que é a alquimia humana, que é onde a gente vai traçando ali, e cada evento fica aí com 11, 12 atrações, com essa diversidade toda. E é importante ressaltar também que a cada edição, né, vocês trazem artistas do interior também, né? É um portfólio para esses artistas. Sim, eu sou bem chata na questão do sarau, quando eu digo da infraestrutura que nós conseguimos chegar, né? Ela não é uma mega estrutura, mas ela é uma estrutura digna do artista, então a gente tem muito orgulho daquele palco. Eu sou muito orgulhosa de estender o tapete para a cultura sul-mato-grossense, eu acho que isso é lindo. Professora, a senhora, né, fora esse lado de apresentadora, é a fundadora de um projeto muito importante que nós conhecemos, né, que é o Projeto Livres. Eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo o que é esse projeto, desde quando ele surgiu e qual o trabalho que vocês executam lá. Tá, então, eu sou a coordenadora, né, presidenta do Projeto Livres, é uma instituição criada com foco em atender crianças e adolescentes que apresentam dificuldades na aprendizagem. Nós vivemos assim um período, né, ao longo desses, vamos dizer assim, desses últimos anos, vamos dizer assim, há uns 8 anos mais ou menos, que nós temos observado um déficit assim terrível na aprendizagem desse público, crianças e adolescentes. Então o Projeto Livres, ele foca em atender essas necessidades. Então nós temos ali hoje matriculados quase 160 crianças e adolescentes e trabalhamos nessas necessidades deles e oferecemos ali como suporte para desenvolver essas habilidades de aprendizagem a música e, claro, trabalhar em periferia, né, com crianças, né, que necessitam de tantas outras assistências, né, de tantos outros cuidados. Não tinha assim como termos outra ideia senão trabalhar a percussão, que para nós é uma ferramenta maravilhosa que desenvolve essas habilidades, esse potencial de aprendizagem nesse público que nós atendemos ali. E além dessas atividades que nós realizamos com a música, que nós realizamos com o contraturno escolar, com a alfabetização e letramento, o suporte pedagógico, o acompanhamento escolar que nós oferecemos, nós também realizamos rodas de conversas com esses pais, com essas famílias. Por quê? Para que eles entendam que as crianças elas têm um futuro brilhante pela frente e que o caminho para que essa realidade possa ser transformada é através da educação, né? Então temos ali um público, claro, gigantesco para ser trabalhado, para ser assistido, com um número bem pequeno de pessoas. Então se você tem interesse em ajudar, nós estamos ali na Vila Nogueira, trabalhamos já com ênfase, né, nesse suporte que oferecemos há quase 10 anos. Temos 15 anos que nós chegamos aqui em Campo Grande, eu sou sergipana, sou pedagoga, né, iniciei aí uma pós em neuropsicopedagogia, mas amo música, amamos a arte e nós entendemos que o caminho para que a educação ela se torne efetiva em quaisquer espaço, né, educativo é através da cultura, é com a arte, é com a música, né, é com o teatro, com todas as linguagens culturais inseridas no contexto pedagógico. E nós tivemos um grande momento, né, de cultura nessa segunda edição do Festival Campão Cultural, envolvendo o seu projeto,
que foi o encontro de alguns alunos com os músicos do grupo Olodum, né? Sim. Como que foi esse encontro, né? O que essas crianças do passado, esse campão, comentam, né? Então, até hoje eles estão assim, não é como se sonhando mesmo, né? Porque assim, a mágica parece que ainda não passou, né? Esse momento assim, essa integração. Para a gente foi um momento assim único e para eles muito mais, né? Eu como professora, para eles muito mais, porque assim a gente trabalha com eles a cultura, não é? Do samba, a cultura do batuque, a cultura afro, né? E às vezes, a maioria das vezes, quando nós saímos com o nosso grupo de percussionistas que nós temos lá, trabalhamos a percussão com lixo seco, que é a ideia da sustentabilidade e você, através, né, da arte sustentável, você consegue mudar a mentalidade dessas crianças. Nós temos ali adolescentes que eu lembro de uma vez que eu conversando com uma das meninas no projeto, ela falou assim, tia Rô, quando eu tiver adulta, se eu tiver o dinheiro para comer um skinny no dia, eu já estou satisfeita. Eu falei para ela, minha princesa, você tem um futuro tão brilhante pela frente, começa a pensar assim, qual é o carro, qual é o conversível que você quer ter para passear com a sua família, né? Melhorar a vida dos seus pais. Então, a criança da periferia, ela pensa desse jeito. Imagine esse encontro, né, com artistas tão maravilhosos, como são o grupo Olodum, que representa a cultura afro, a história do povo negro, a luta, não é? A resistência do povo negro. Então, assim, para a gente foi mágico. Nós saímos por aí cantando músicas do Olodum com as crianças, tocando com tamborilata, samba, reggae, né? Falando da história do nosso povo, falando, por exemplo, da história dos povos indígenas aqui no nosso, né, hoje, que é o nosso estado, Mato Grosso do Sul, e qual é a significância desses povos na vida de cada um deles, né? Então, assim, foi maravilhoso, nós só temos a agradecer à Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, na pessoa do Eduardo Romero, que é um homem sensível, não é? Que encontrou, conheceu, ouviu falar do Projeto Livres e falou, não, eles têm potencial, vamos ver o que é que a gente faz para ajudar. Então, as crianças, os adolescentes que nós temos nas periferias da nossa cidade, eles precisam de oportunidade. A oportunidade não vem senão através da cultura. Essa libertação do pensamento daquela criança, daquele adolescente, entender que ele é capaz de se realizar, né? Ele é capaz de perceber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo e qual é o meu papel aqui na sociedade. Você, como produtora, né, deve ter vivenciado muitos momentos como este, né? Porque eu estive com a professora lá, foi realmente muito emocionante. E como que você avalia, né, essa troca que a cultura possibilita, né? Porque é através da música, é através do teatro, que as classes sociais, elas se igualam, né, professora? O trabalho de um artista, ele chega a todos, todos se encantam, né? Como que é para você, como produtora cultural, estar próximo desses momentos também? Tem muitas histórias colecionadas na memória e que fica aqui registrado no nosso coração, né, Jaque? Até no mês de outubro nós tivemos como apresentador 2 apresentadores mirim, que vieram também do Projeto Livre. A professora disse que até era o sonho de um deles. E eu fiquei muito preocupada, eu falei, vamos trazer, mas assim, eu te ajudo. Aí quando chegou no camarim, eles me ouviram assim, eu falei, olha, se precisar, ele falou, olha, se vocês quiserem ajudar, pode ajudar, mas nós estamos prontos para ficar aqui até meia-noite. Aí eu falei, poxa, eu falei, que bom, porque a gente gostaria de ir embora às 8. Mas são muitas histórias, como a história de um senhor que chegou lá e queria o espaço, mas ele não estava muito bem, né, assim. Aí eu falei, olha, deixa o violão aqui, vai lá em casa, toma um banho rapidinho e volta. Ele falou, eu vou. E foi, né? É assim, um desafio, porque ele foi. Eu falei, se esse homem não voltar, o que eu faço com esse violão? Não sei onde ele mora. Eu falei, toca aí, professora. E a professora lá, ai meu Deus. Aí daqui a pouco ele voltou, colocou a melhor roupa que ele tinha, né, pegou o violão dele, subiu, cantou 3 músicas. Quando terminou, ele agradeceu e falou assim, eu comecei a tocar violão essa semana. E quando eu aprender, eu volto de novo. Obrigada. Então, assim, são coisas que não tem preço, do que nós vivenciamos ali. Mas eu acho que de um escopo geral, de um modo geral, às vezes tem uma frase que diz que a arte salva. Eu literalmente não acho que isso deveria ser no sentido literal mesmo, né? Mas os caminhos que se levam para a arte,
porque acho que a função da arte mesmo, ela é questionar tudo que está em nossa volta, o mundo e várias situações. Mas eu acredito que o que salva são os caminhos que a gente se percorre dentro da arte. Isso é que nos salva, porque às vezes você pode fazer um teatro, não porque você vai para cinema, para teatro, que você vai fazer daquilo a tua vida, mas com certeza naquele traçado, naquele momento ali em que você estiver envolvido, aquilo pode estar te salvando, sim, está funcionando como uma forma terapêutica. Então a gente também pode separar essas duas coisas para entender que está aí para todos, para qualquer um fazer o uso disso, seja da música, do teatro, da dança, da percussão. São tantas linguagens que dá para a gente passar horas falando a respeito disso, mas eu acredito que é esse o impacto, né? O impacto de fato da gente ressignificar vida, momento, histórias e possibilidades. A arte para mim são possibilidades. Tati, aqui no Mulheres em Debate a gente sempre fala muito da questão de gênero mesmo, né? E como que é ser uma produtora, né, mulher, num ambiente que talvez em alguns momentos se torne até muito machista, né? Isso, olha, eu costumo dizer o seguinte, eu sou mulher, mas eu não me considero uma feminista, Jaque, porque eu respeito muito quem se coloca à frente e faz uma militância, simplesmente por isso. Mas eu faço uma militância na minha condição de mulher no dia a dia. Aonde eu estou, eu já tento trazer para mim de que eu vou enfrentar aquilo, mas eu vou enfrentar de uma forma positiva. Então, se eu disser que não tem, eu vou estar mascarando uma situação. Não são muitas produtoras, não são muitas mulheres. Eu acho que quando cai para a parte do equipamento a gente sofre muito, porque você falar que você entende de um microfone, que você entende de uma mesa de som, que você entende de um equipamento é mais difícil. Acho que é como carro, né? Como mecânico. Sim. Também, né? Mas eu vejo também um esforço que está sendo sempre feito das duas partes. Se a gente não chegar com esse enfrentamento, eu acho que a gente consegue. Eu, com a produção do sarau, eu levei aí uns 4, 5 saraus para ir me aproximando da equipe de som, para eles irem entendendo, porque é esse namoro, porque no princípio ninguém está acostumado, não está acostumado que saiba, e também não é minha função. Eu fui fazer esses cursos para eu ter essa ferramenta. Então hoje eu sou diretora, então eu estou dirigindo um espetáculo, é a minha função, é a minha obrigação eu saber um mapa de luz, eu saber o que é aquele material específico, aquele equipamento específico, mas eu não preciso usar aquilo como uma carta na manga para dizer pro lado masculino, olha o que eu sei, porque a partir do momento que eu lançar isso, ele não vai receber de uma forma positiva. Mas se eu lançar, olha o que eu também sei e o que a gente pode fazer junto, isso muda, isso inverte. E a senhora, professora, já passou por alguma situação também embaraçosa, digamos assim? Não, ainda não tive assim, essa experiência. Eu acho que a Tati tem um longo caminho aí, né, com muitas histórias para contar. Mas assim, a gente já teve assim, alguns momentos interessantes, não é? Por exemplo, no palco, de artistas achar que não iam dar conta do recado, né, Tati? Nós tivemos aí, no penúltimo sarau que nós realizamos, o artista que ficava se desculpando em cada música que ele cantava, porque ele achava que ele não estava indo bem, né? Então, assim, ele não estava num momento muito bom, mas foi, assim, o bom em tudo isso é você fazer o outro entender, puxa, você é maravilhoso, você é incrível, né? Então, mas assim, esses momentos, assim, esse histórico da Tati, eu ainda não tive essa experiência. E a gente está já caminhando para o final, teria tantas coisas para nós falarmos sobre cultura aqui. Professora, qual o recado, né, que a senhora deixaria para esses jovens, para essas crianças que estão nos assistindo agora, né, para os pais, né, sobre a importância da música, de incentivar o filho, de acreditar, né, nessas Sim. pessoas? Então, eu hoje, assim, né, nós nos sentimos privilegiados e eu acho que todo indivíduo, né, aqui do Mato Grosso do Sul, desse estado, deveria se sentir privilegiado, porque nós estamos num estado que prioriza a cultura. Nós temos uma secretaria que valoriza a arte, né, que valoriza todas as linguagens culturais.
E, assim, é necessário que as famílias entendam. Nós temos lá no Projeto Livres, por exemplo, crianças que são apaixonadas por música, né? Que falam assim, eu quero ser cantor, outro fala, eu vou ser percussionista profissional. Por quê? Porque eles tiveram acesso à arte, né? Através da percussão, que é uma coisa tão simples que nós fazemos com tambores e latas. Então, você é capaz de qualquer coisa. Criança que está nos ouvindo agora, o pai que está nos ouvindo, a mãe que está nos ouvindo agora, precisa entender que os seus filhos, eles podem ser o que eles quiserem. Há um caminho muito longo pela frente, muito árduo também, mas quando nós trabalhamos a arte, quando nós trabalhamos a música e acreditamos que ela é uma ferramenta que vai empoderar o indivíduo, esse indivíduo ele vai entender que ele pode chegar onde ele quiser e que é possível. É possível que a criança e que o adolescente ela tenha um futuro melhor, não é, vamos dizer assim, do que o futuro que apresenta hoje na família com quem ele convive. Então, eu falo para as crianças, vocês podem oferecer um futuro melhor para os pais de vocês. Vocês podem oferecer um descanso para eles, o conforto para eles, na velhice deles, né? Então, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Precisamos acreditar do potencial que há em cada um de nós e não esquecermos que o melhor caminho para que uma sociedade seja construída com bases sólidas é através da arte, é através da música, porque tudo isso compõe a cultura, também proporciona a cidadania e é através da cidadania que nós entendemos que podemos transformar o mundo num lugar melhor. Então, qual é o caminho para que nós possamos transformar o mundo num lugar melhor? É através da arte, é através da música e vai se construir através daí a nossa cultura, que é a nossa história, é o nosso passado, é o que nós vamos poder trilhar no nosso futuro, proporcionar aí cidadania. Tati, e o festival, ele é essa junção de cultura e cidadania, né? Sim. E eu gostaria também que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que têm aquele desejo, né, de ser artista, de ser uma produtora também, né? Como um incentivo para essas pessoas. Eu acredito que nós já estamos numa fase em que já se acredita no artista enquanto profissão. Aí há 20, 30 anos atrás, quando se dizia que você ia ser artista, havia uma resistência mesmo, principalmente da família, vai ser médico, advogado, qualquer outra profissão em que ela não colocasse a arte nesse lugar. Então a gente já conseguiu aí já destruir essa barreira. Então o jovem que está começando, a criança que está começando, desde que ela tenha esse compromisso, como iria exigir qualquer outra profissão dela, se profissionalizar, correr atrás mesmo, investir, acreditar, como a professora Rô falou, são sonhos que você hoje está sonhando, mas cabe a cada um dar esses passos, esses movimentos para transformar ele em realidade, né? É isso, não tem que desistir. Eu deixo também como motivação minha vida. Eu não fiz outra coisa na minha vida, eu estou com 43 anos e eu nunca fiz outra coisa que não fosse arte. Não, estou rica, não estou milionária, mas eu pretendo ficar. E com a arte, Então, continue sonhando, porque é assim. Sonhos foram feitos para realizar. Se você para de sonhar, não tem como. Olha, eu agradeço imensamente a tua presença aqui. Eu que agradeço, Jaque. A sua, prof. Obrigada, meu amor. Né? Eu espero que nós possamos ainda levar esse festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, né, para os municípios sul-mato-grossenses também. E eles estão pedindo, viu? Porque eu tenho certeza que esse festival fez uma grande diferença na vida das pessoas. Muito importante que a Pro-Rô disse, o secretário Eduardo Romero, que ele tem essa sensibilidade. E de fato, porque também, lógico que não havia de regra, mas hoje ele está na gestão, mas ele é ator, né? Ele vem desse lugar de fazer o teatro, do caminhar, e isso ajuda também hoje na sensibilidade dele com isso. Então é a gente aproveitar e seguir, pegar a carona e continuar fazendo esse trabalho tão incrível. Muito obrigada. E o nosso programa Mulheres em Debate fica por aqui. Nós nos vemos aqui na TV Assembleia.